E se eu te dissesse que o anticristo não é apenas uma figura distante do futuro, mas uma realidade que pode estar mais próxima do que você imagina? Enquanto a maioria das pessoas trata esse assunto como ficção ou teoria religiosa, há evidências concretas acontecendo bem diante dos nossos olhos que poucos estão prestando atenção. Você já parou para pensar por que tecnologias que pareciam impossíveis há 50 anos agora são parte do nosso cotidiano? Por que sistemas de controle global estão sendo implementados com tanto sucesso? E por que a sociedade está abraçando mudanças que, curiosamente, se alinham perfeitamente com profecias milenares? A verdade é que vivemos numa época única da história humana. Nunca antes tantas profecias bíblicas puderam ser cumpridas simultaneamente, com a tecnologia e estrutura social que temos hoje. Enquanto muitos dormem achando que ainda falta muito tempo, os sinais estão se multiplicando numa velocidade impressionante. E o mais chocante, a maioria das pessoas não apenas aceita essas mudanças, como as pede de braços abertos, sem perceber que estão preparando o terreno para algo muito maior. Nos próximos minutos vou te mostrar 5 sinais inegáveis de que o mundo já está preparado para a chegada do anticristo. Não são teorias conspiratórias ou especulações religiosas, são fatos que você pode verificar por conta própria. Prepare-se para descobrir como eventos aparentemente desconectados estão criando o cenário perfeito para o cumprimento de profecias que pareciam impossíveis há algumas décadas. O que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Sabe aquela sensação de que algo grande está acontecendo no mundo, mas você não consegue colocar o dedo exatamente no que é? Pois é, muita gente tem sentido isso ultimamente. A verdade é que estamos vivendo numa época única da história, onde eventos que pareciam impossíveis há algumas décadas agora fazem parte do nosso dia a dia. Quando olhamos para as profecias bíblicas, não estamos falando de contos de fadas ou teorias conspiratórias malucas. Estamos falando de uma realidade que está se desenrolando bem diante dos nossos olhos e muitos nem percebem. O interessante é que a Bíblia sempre tratou a chegada do anticristo como um fato concreto, não como uma metáfora ou simbolismo. Ela descreve uma pessoa real, de carne e osso, que vai exercer domínio sobre o mundo por um período específico. Pense nisso. Se você fosse escrever sobre algo fictício, não daria tantos detalhes específicos sobre tempo, lugar e circunstâncias, não é mesmo? As escrituras são precisas demais para serem apenas literatura simbólica. Elas pintam um quadro detalhado de como o mundo estará preparado para receber essa figura. E quando comparamos com o que vemos hoje, as semelhanças são impressionantes. O que mais impressiona é a naturalidade com que aceitamos essa realidade. Quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, o mundo inteiro assistiu ao vivo. Quando o Papa fala no Vaticano, milhões acompanham simultaneamente. Protestos, celebrações, tragédias, tudo vira transmissão global e instantânea. E não estamos falando só de TV, não. Hoje temos YouTube, Instagram Live, TikTok, Facebook Live, Twitter Spaces. Qualquer pessoa comum pode virar broadcaster global em questão de segundos. A infraestrutura que parecia impossível para os profetas antigos agora está na palma da nossa mão. A profecia não especifica se será através de satélites, cabos submarinos ou 5G. Ela simplesmente diz que o mundo todo vai ver. E hoje, com mais de 7 bilhões de pessoas conectadas à internet, essa realidade não é mais futurística, é presente. Quando aquelas duas testemunhas aparecerem em Jerusalém, não será preciso esperar o Jornal da Noite ou a edição da manhã seguinte. O mundo inteiro vai assistir, comentar, compartilhar e reagir em tempo real. E talvez o mais interessante seja que essa mesma tecnologia que permite testemunhar a verdade também pode ser usada para espalhar mentiras numa velocidade sem precedentes. Agora vem a parte que dá arrepio. Identificação biométrica está se tornando padrão em tudo. Seu iPhone reconhece o rosto, seu banco confirma sua digital, alguns países já usam reconhecimento de íris. Na China, o sistema de crédito social já monitora e pontua o comportamento dos cidadãos se você não pagar suas contas ou fizer algo que o governo não gosta. Você simplesmente não consegue comprar passagens de trem ou avião, Paris Fical. Mas está acontecendo agora. E o pior é que muita gente acha isso normal, até desejável. Pelo menos os criminosos não vão poder se esconder, dizem. O que Apocalipse 13:17 descreve não poder comprar nem vender sem a marca. Não é mais uma impossibilidade técnica. É uma realidade que está sendo implementada gradualmente com aplausos da população. Moedas digitais de bancos centrais estão sendo testadas em vários países. Cada transação fica registrada, rastreada, monitorada. Se amanhã alguém decidir que você não pode mais acessar seus recursos financeiros,
Basta apertar um botão. E sabe o que é mais impressionante? A maioria das pessoas vai aceitar esse sistema de braços abertos, porque vai vir embalado como segurança, praticidade e modernidade. Vivemos numa época em que a pergunta "o que é verdade?" virou tema de debate filosófico, quando deveria ter respostas claras. A sociedade atual abraçou o relativismo de uma forma que nossos avós jamais imaginariam. Cada um tem sua verdade. O importante é ser feliz. Não julguem, essas frases viraram mantras modernos. E olha, tem seu lado positivo, né? Menos preconceito, mais tolerância. Mas quando você joga fora a ideia de verdade absoluta, também abre espaço para qualquer coisa ser aceita como válida. É como tirar a fundação de uma casa e esperar que ela continue de pé. O interessante é observar como palavras que eram centrais na cultura ocidental viraram quase palavrões. Falar de pecado em público hoje é quase garantia de ser cancelado. Arrependimento soa antiquado, ultrapassado. As pessoas preferem crescimento pessoal e jornada de autodescoberta. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim, mas repare como a linguagem mudou. Termos que implicavam responsabilidade moral foram substituídos por conceitos mais fluidos, mais confortáveis. E quando você remove os padrões morais objetivos, qualquer líder carismático pode definir o que é certo ou errado. A Casa de Abraão no Oriente Médio é outro projeto fascinante. Ela reúne uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga no mesmo complexo. A ideia é linda: mostrar que judeus, cristãos e muçulmanos podem conviver em harmonia, e realmente podem. Mas repare no que fica de fora. Não se fala sobre salvação exclusiva através de Jesus. Não se debate sobre a Trindade, não se menciona que Jesus é o único caminho para o Pai. São exatamente os pontos que diferenciam o cristianismo bíblico das outras religiões. É como se estivessem criando um cristianismo light, sem os elementos que poderiam gerar conflito. O que está emergindo é uma religião mundial que prega amor, paz e união, valores que todo mundo apoia. Mas é um amor sem verdade, uma paz sem justiça, uma união sem fundamento sólido. É a religião perfeita para quem quer se sentir espiritual, sem ter que lidar com questões difíceis sobre pecado, redenção e eternidade. E o mais impressionante é que muitos líderes cristãos estão embarcando nessa onda, achando que estão sendo relevantes e inclusivos. Mas quando você remove Cristo do centro, o que sobra ainda pode ser chamado de cristianismo. Agora você já sabe, os sinais estão todos aí, acontecendo simultaneamente. Não é mais questão de se esses eventos vão se cumprir, mas de quando. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou vai se preparar espiritualmente para os tempos que estão por vir? Pense nisso. Se você consegue enxergar esses sinais agora, imagine o que mais está acontecendo nos bastidores que ainda não percebemos. Enquanto a maioria das pessoas está distraída com entretenimento e problemas cotidianos, você tem a oportunidade de estar entre os poucos que realmente entende o que está rolando. Mas conhecimento sem ação é inútil. Então me responde: você está preparado espiritualmente para enfrentar o que está por vir? Sua relação com Deus está em dia? Você tem certeza de onde vai passar a eternidade? O tempo está se esgotando rapidamente, e cada dia que passa, esses sinais ficam mais evidentes. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Busque a Deus de todo o coração, estude as Escrituras, ore como nunca antes. E se esse conteúdo abriu seus olhos para a realidade dos tempos que estamos vivendo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre esse assunto. Porque se você achou essas revelações impactantes, ainda não viu nada do que está por vir. Compartilhe esse vídeo com quem você se importa menos. Essa informação pode mudar vidas eternamente.